Podemos começar, então? Beleza. Prontos para aturar a gente 1h30? 1h30, já entendo. Bom, a Cida mandou novamente, né, pelo WhatsApp a oração que a gente costuma fazer, que é a oração do Espírito Santo. Então, vamos acompanhar aí. Está no WhatsApp. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, vamos então iniciar a nossa aula de hoje. Quem estava conosco na aula passada, nós falamos sobre o tema da criação, né? Nós começamos a estudar o credo. Então, nesse tema da criação, a gente estudou lá a primeira frase, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Falamos sobre Adão e Eva, falamos sobre o pecado original, a criação de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Se alguém perdeu a aula, acho que até o Luiz já passou o link no WhatsApp, mas às vezes se alguém entrou depois, a gente repassa novamente. A gente subiu a gravação, o vídeo para o YouTube, ele está no acesso só, né, só para quem tem o link, ele não está publicado no YouTube. Então a gente pode repassar lá no grupo, né, se alguém não pegou. Mas a gente pede encarecidamente para vocês não compartilharem esse vídeo abertamente, né? Porque ele é mais restrito aqui a nós, aos alunos, etc. Então a gente pede para vocês assistirem, mas não compartilharem o link, tá? E hoje a gente vai seguir no credo. Então, para quem se lembra da oração, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, hoje o nosso assunto, a gente vai conhecer Jesus. A gente vai falar... Um pouquinho, só um minutinho, por favor. Kátia, nós estamos sem áudio. Pronto, voltamos. A internet aqui deu algum problema. Tá escutando a gente, Cida? Tá escutando? Alô, alô? Aí. Tá escutando, Paulo? Sim, agora sim. Agora sim. É que há algum problema, acho que com a internet aqui em casa, que caiu tudo e voltou de novo. Agora a gente não tá vendo a carinha de ninguém. Deixa eu ver, voltou. Obrigada, Caio. Caio avisou que voltou. Acho que aos pouquinhos a gente vai começar a voltar a ver as câmeras de todo mundo aí. Pode deixar, já tem. Beleza. Só tô vendo a Cida e o Paulo. Mais alguém está compartilhando aí a tela? Se puder só mais alguém compartilhar a tela para a gente saber o vídeo. Estamos vendo todos. Ótimo. Beleza, show de bola. Então tá, pessoal, vamos lá. Então é o seguinte. Então hoje qual que é a ideia dessa aula, né? Ai, que bom, vejo todas as carinhas de novo. É muito aflitivo ver as carinhas. Então, o que a gente... Hoje a ideia, né, dessa aula é que a gente possa apresentar para vocês essa pessoa, né? Essa pessoa que nós seguimos, que é Jesus Cristo. A gente fala isso até lá na primeira aula, quando a gente apresenta o curso, né? A nossa religião católica, ela não é uma religião baseada unicamente na Bíblia, ela não é uma religião baseada numa doutrina, ela é uma religião baseada numa pessoa real, que é Jesus. Ele é nosso modelo, nosso exemplo de vida, nosso modelo para tudo. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais de Jesus e, principalmente, conhecer esse amor imenso que ele tem por nós e que o levou, né, a morrer na cruz para nos salvar, tá? Então, para mim, é uma aula que eu gosto muito de dar. É uma aula que, efetivamente, para mim, é como se fosse um divisor de águas. E se eu puder fazer com que vocês saiam dessa aula com um amor um pouquinho maior por Jesus e por aquilo que ele fez, eu já vou estar bem feliz, né? Então, a primeira coisa que eu queria começar a explicar para vocês é o sentido do sacrifício, né? Afinal de contas, por que Jesus teve que morrer na cruz? Qual é o sentido do sacrifício?
O sacrifício, ele permeia, se a gente for olhar a Bíblia, né, o Antigo Testamento, o sacrifício ele permeia desde os primórdios, né? Só que como é que funcionava isso lá antes da vinda de Jesus? Os sacerdotes da época, eles tinham a função, a missão de expiar os pecados do povo. E como é que isso funcionava? Então, todo ano, né, as pessoas iam até o templo e levavam animais, né? Levavam lá uma rolinha, um carneiro, qualquer bicho, né? Que tivesse sem nenhuma marca, sem nenhum defeito, nada. Tinha que ser um bicho perfeito, né? Eles levavam até o templo. Esses animais, eles eram mortos e o sangue desses animais mortos eram levados pelo sacerdote para dentro de uma área exclusiva no templo somente para os sacerdotes, que se chamava Santo dos Santos. Lá dentro, nesse altar que havia ali, ele derramava o sangue desses animais que tinham sido trazidos pelas pessoas e os pecados daquele ano tinham sido expiados. Era assim que funcionava naquela época, né? Então, todo ano, esse sacrifício tinha que ser renovado. Mas, enfim, um sacrifício que tem que ser sempre renovado é um sacrifício imperfeito. Né? E por que ele era imperfeito? Porque era o sangue de animais. Né? E foi necessário, para que essa expiação dos pecados acontecesse de uma forma plena e perfeita e definitiva, que o sangue derramado fosse um sangue divino, o sangue do próprio Deus. Por conta disso, é que Deus envia o seu Filho para que ele morra na cruz, derrame o seu sangue para expiar os nossos pecados. Isso é a historinha de 30 segundos que a gente vai trabalhar bastante nessa aula de hoje. Tá? Então, assim, vamos lembrar, a aula passada, né, o Luiz falou bastante para a gente, explicou sobre o pecado original, sobre o que Adão e Eva fizeram, né? Como que eles saíram do paraíso, como que a aliança entre Deus e a humanidade foi quebrada através do pecado original. E toda a história, né, da salvação no Antigo Testamento, que vem vindo os profetas, etc., é Deus tentando resgatar a humanidade. A gente também já falou disso na aula passada. Deus vai tentando, de uma forma ou de outra. Tem Moisés, tem Noé, tem Abraão, tem o rei Davi, todos os profetas, e vem vindo, até que Deus decide mandar o seu filho ao mundo. Né? E Jesus vem ao mundo com essa função, né? Com essa missão de se oferecer na cruz em sacrifício para nos salvar, redimindo o pecado de Adão. Então, por que Jesus teve que morrer na cruz? Por causa do pecado de Adão. Né? É por isso. Então, por um homem veio o pecado, por um homem veio a salvação. Adão e Jesus. Por uma mulher veio o pecado, Eva. Por uma outra mulher veio a salvação, que é Maria. Então, a gente vê nessas duas histórias, né, começo e fim, né, a história da salvação. E em Jesus, a história da salvação está plena, está completa. Né? E essa modalidade, vamos dizer assim, né, da expiação dos pecados através do sangue também se encerra em Jesus. Daqui saem algumas curiosidades, né? Por exemplo, o bode expiatório, é uma brincadeirinha que a Cátia faz todo ano, mas hoje ela não fez. O cara lá, conforme o tamanho do pecado, levava o tamanho do bicho, né? O cara pecou pouco, levava pombinho. Se o cara, nossa, arruinou a vida naquele ano, ele levava um bode expiatório, né? Para sangrar o animal. É daí também que a gente gosta, durante o curso, ir desempacotando algumas expressões que a gente ouve e não pensa. Então, por exemplo, chamar Jesus do Cordeiro de Deus. Não sei se eu estou antecipando o que a Cátia ia dizer. Mas, assim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque na época, nessa onda de sacrifícios e expiação de pecados pelo sangue do animal, um dos animais que se levavam, um animal perfeito, como a Cátia diz, é um cordeirinho, um cabrito, um cordeirinho. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus, olha que legal. Né? O cordeiro, né? Eu ia falar o animal, né? Mas não cabe, né? É a oferenda, é a oferta que Deus manda e Jesus vai dar o seu próprio sangue, expiando os pecados, né? E fazendo o link que a Cátia já fez,
Parece estranho, né? Na primeira aula a gente fala do começo da Bíblia e na segunda aula a gente já fala do fim da Bíblia. Mas é que tem essa ligação, pelo credo, tem essa ligação, né, da bobagem que Adão e Eva fizeram, a gente falou longamente na aula passada, o tapa na cara que eles deram em Deus, né? E a necessidade do resgate que Deus vem fazendo e que vem culminar na expiação através do sangue do próprio Deus, que é Jesus. E aí, entendendo um pouco em relação ao nome, né? O nome de Jesus, Jesus quer dizer Deus salva, Yeshua, né? Essa é a missão dele, né? Exatamente a missão de nos salvar. Cristo quer dizer o ungido, o Messias. Então, é aquele esperado pelos judeus, né? Que esperam até hoje o Messias, né? A diferença deles para nós, ambos esperam por Jesus, nós a segunda vinda e eles a primeira, né? Mas, enfim, Jesus é ungido, né? Cristo quer dizer ungido, o Messias. Senhor o que a gente também se refere a Jesus como Senhor, né? Ele é o soberano, ele é o Senhor da nossa vida e deve ser o Senhor da nossa vida, né? Cristãos somos nós que acreditamos em Cristo, né? O cristianismo, cristãos, porque acreditam no Cristo, acreditam no Messias, né? Então, assim, esse é o sentido, né, global para que a gente já comece a entender essa história que a gente vai contar mais detalhadamente agora, né? Vamos seguir. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, começar a falar da vida de Cristo, né? Como foi a vida dele. Então, Cristo nasceu, como todo mundo sabe, num lugar pobre, numa manjedoura, no meio dos animais, né? Convenhamos que Deus poderia ter vindo de qualquer jeito, né? Ele poderia ter descido, até que a gente brinca, ele poderia ter aparecido no meio de uma plantação de repolhos, ele podia ter vindo numa nave espacial, ele poderia ter aparecido de qualquer jeito, né? Mas Jesus não, Deus escolheu a forma de Jesus vir ao mundo, ela já nos fala muita coisa, ela já nos explica muito da missão dele. Porque Jesus veio ao mundo de uma forma simples, de uma forma humilde, né? Ele nasceu, não tinha lugar, né? Todo mundo conhece essa história do Natal, que Maria e José não tinham lugar, não tinham hospedagem, eles foram parar numa casa que o cara falou, olha, eu tenho um lugar lá na minha estrebaria, se você quiser ficar lá, né? Então, aquela visão romântica e bonita que a gente tem do presépio, na verdade, aquilo era uma estrebaria. O local, a manjedoura, né, que a gente faz toda bonitinha, põe uma palhinha, aquela coisa legal que Jesus foi deitado, ali era o coxo, os animais comiam, né? Então, aqui já tem um grande ensinamento de Jesus. A simplicidade e a humildade com que ele veio ao mundo, né? Veio como uma criança que tinha que aprender tudo. Ele teve que aprender a falar, teve que aprender a andar, teve que aprender tudo, né? Veio como uma criança. E mais importante que tudo isso, veio em uma família, né? Deus escolheu a vinda do seu filho em uma família, a Sagrada Família de Nazaré, né? José, Maria e Jesus. Então, através do nascimento de Jesus, Deus também santifica a família, santifica o sonho dele que a gente viu lá no Gênesis, né? Quando ele falou para Adão e Eva que eles iam se unir, multiplicar, enfim. A vinda de Jesus numa família é como se Deus estivesse dando mais um recado. Olha, tá vendo, gente? Eu criei assim, né? Um homem e uma mulher constituem uma família, vou mandar meu filho dessa forma, né? Numa família. Então, isso é muito importante que a gente entenda esse conceito do nascimento de Jesus, né? E engraçado, a cada ano parece que vai criando um chavão que a gente vai repetindo, né? E o que a gente falou nas outras aulas, se Jesus é quem ele disse que é, né? A gente vai acabar repetindo isso algumas vezes. É para dar um pause na história agora e pensar. Pô, o Criador do Universo, o cara que tudo fez, nós falamos longamente na última aula, estuda a partir do nada, enfim, aquela história toda, resolve nascer homem, o que já é né? Por isso que existe a expressão, e Deus se abaixou, né, para estar entre nós, porque Deus resolveu ser homem, né, que é a criatura criada. E nasce numa estrebaria, né? Então, espera lá, seria a hora de vocês estarem espantados um pouco, peraí, não estou entendendo. Então, Deus Todo-Poderoso nasce no coxo, né? Então, que é o que a Kátia vai repetir muitas vezes, assim, olha o amor desse Deus
o que ele é capaz de fazer para resgatar o homem que o abandonou por um livre-arbítrio, né? Então, só, né? Sim, sim. E quando a gente pensa em Jesus criança, né? A gente tem pouquíssimos relatos da infância de Jesus na Bíblia. Na verdade, só tem 2, né? A gente só tem o relato do nascimento, né? De Jesus. Logo em seguida, ali vem a questão dos reis magos, né? Dos presentes, etc. Dali, a próxima coisa que se conta da infância de Jesus na Bíblia é quando Jesus, já com 12 anos, ele se perde dos pais, né? Todos os anos, os bons judeus, né, faziam lá a peregrinação para o templo, etc. E quando eles estavam voltando de lá, o costume era que os homens andassem num grupo, as mulheres andassem em outro, e as crianças transitavam entre os 2 grupos. Em determinado momento, eu fico imaginando a cena, né? Maria deve ter visto, cadê Jesus, né? Faz um tempo que eu não vejo ele. Deve estar lá com José, né? Imagino que ele está com José. Acho que uma hora ela até pensou em perguntar, né? Chegou lá e falou, José, cadê Jesus? Ele deve falar, não está com você? Não, não está comigo. Pânico, perdemos Jesus. E aí o que eles fazem? Eles voltam correndo para o templo. E quando eles chegam no templo, eles veem uma cena no mínimo bizarra, né? Eles veem um menino de 12 anos pregando no meio dos senhores lá, dos doutores da lei, os fariseus na época. E falando com toda a propriedade, falando sobre as escrituras e dando uma aula para os caras no templo. E assim, eu fico imaginando que Maria devia estar bem nervosa, né? Porque, sei lá, a mãe, né? Então, acho que, sei lá, pai apavorado, né? ela deve ter chegado lá e dado um chacoalhão nele, né? Porque na Bíblia fala mesmo a entonação dela, de por que você fez isso, né? E a resposta de Jesus nos parece um pouco mal educada, uma coisa até de adolescente mesmo, né? A resposta dele foi, você não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Aí nessa hora você fala, então tá, então Jesus com 12 anos já sabia que era filho de Deus? Ou ele já nasceu sabendo que ele era filho de Deus? Não sabemos, são perguntas sem resposta, né? O fato é que com 12 anos ele já tinha consciência de que ele tinha uma missão, né? Só que ao mesmo tempo que ele dá essa resposta um pouquinho, né, ruim para a mãe, né? A Bíblia conta que assim, que Jesus voltou com eles para casa, lhes era obediente e cresceu em estatura e graça diante de Deus. E aí se encerra o relato da infância de Jesus. Não se fala mais nada na Bíblia a respeito da infância de Jesus. Então tem aquelas coisas, tem um evangelho de não sei o que fala que Jesus ressuscitava passarinho. Meu, não tem isso, não tá isso não existe na Bíblia, né? Nós só temos realmente esse relato do nascimento, depois o relato da perda e do encontro de Jesus no templo, que inclusive é um dos mistérios do terço, né? E o que acontece nesse período, nesse hiato, né? Entre os 12 anos, que Jesus volta com Maria e José, eles eram obedientes, né? Até o ponto que nós conhecemos quando Jesus inicia sua vida pública. Esse período, né, que são 30 anos, são 18 anos, eu aqui sofrendo na matemática, 18 anos da vida oculta de Jesus. Afinal, o que Jesus fez esses 18 anos? Ele viveu, como qualquer um de nós. Ele viveu, ele comeu, ele cresceu, ele trabalhou, né? Ele aprendeu um ofício com o pai, né? O pai adotivo, né? José, aprendeu esse ofício da carpintaria. Você fala, nossa, mas como é que a gente sabe que Jesus aprendeu o ofício da carpintaria? Porque na própria Bíblia diz que, esse aí não é Jesus, ele não é o carpinteiro, é o filho do José, do carpinteiro, né? Então, enfim, Jesus teve uma vida normal, teve uma vida de trabalho. Foi isso que ele teve. Então, essa parte, né, da vida de Jesus, ela pode e deve, inclusive, ser um exemplo para nós, no nosso cotidiano, na nossa rotina, no nosso trabalho. Jesus trabalhou durante 18 anos. Depois ele teve uma vida pública de 3 anos e morreu na cruz. Mas a maior parte da vida dele, Jesus não estava pregando. Ele estava trabalhando, ele estava na família, ele estava ali, vivendo, como qualquer outra pessoa. E depois, quando ele começa a pregar, a gente vê relatos bíblicos de falar, poxa, mas
aquele lá na Feira da Maria, mas não é aquele cara lá que faz mesa, cadeira? Por que ele está falando essas coisas? De onde ele está tirando isso tudo? Quem ele é? Né? Então, ele realmente tinha uma vida simples. Então, que a gente possa, através desse exemplo de Jesus, também ver que a nossa vida simples do dia a dia tem valor, né? O nosso trabalho, a gente pode santificar o nosso trabalho, oferecer o nosso trabalho do dia a dia a Deus, né? Por mais muitas vezes difícil, maçante, com pressão, com tudo na vida a gente pode oferecer a Deus, né? Então, enquanto a gente está trabalhando, a gente pode estar trabalhando e rezando, sem estar rezando, né? Mas oferecendo aquela dificuldade, aquela reunião difícil, aquele chefe rabugento, tudo isso a gente pode oferecer a Deus e fazer o nosso melhor, né? Dar o nosso melhor, porque é isso que Deus espera de nós, né? E de novo, né? Complementando as coisas que a Kátia está colocando, parece repetitivo, mas são 18 anos, né? É ano pra caramba. Pensemos onde nós estávamos há 18 anos atrás e tudo que aconteceu na nossa vida em 18 anos. E de novo chama a atenção para, puxa, por que Deus fez assim? Porque Jesus resolveu fazer assim. E a resposta vai acabar sendo a mesma, né? Deus veio viver e fazer a experiência de ser homem. Então é por isso que a gente fala, Deus é 100% homem, Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus, porque ele é Deus, ponto. Mas ele viveu como homem. Eu, com a minha ansiedade, provavelmente aos 13 anos já tinha saído pregando já. Então, louco, né? Por que Deus resolveu fazer assim? Porque Jesus veio de uma família, né? Então, Jesus também trabalhou, mas Jesus, durante esses 18 anos, viveu em família, né? Então, a gente viu lá Deus fazendo a criação, criando uma família, e depois Jesus vem resgatar o homem como uma família. Então, essas coisas, certamente, Deus, através de Jesus, quis nos chamar a atenção, né? E Jesus criado na fé judaica, né? Assim, um bom judeu, né? Seguindo os ritos, tudo isso como era ditado na época, né? Então, essa foi a vida oculta de Jesus. E aí começa, Jesus, aos 30 anos, ele começa a sua vida pública, né? E se a gente for lembrar um pouquinho, pensar lá na oração da Ave Maria, o que a gente fala, né? Que, na verdade, Maria, ela foi encontrar com Isabel, né? Isabel fala, bendito o fruto do teu ventre, Jesus. Isabel era prima de Maria, a gente vai contar essa história mais em detalhes na aula de Maria, mas Isabel estava grávida de João Batista, tá? São João Batista, aquele que morreu decapitado, enfim. E João Batista foi um dos profetas, o profeta mais importante, né? O último profeta antes de Jesus, foi o precursor. E João Batista estava no ventre de Isabel quando Maria foi visitá-la grávida. Então eles tinham ali uma diferença de idade pequena, né? Meses. Porque Maria estava grávida já e Isabel já estava mais avançada na gravidez, enfim, eles tinham ali meses, tinham mais ou menos a mesma idade. E João Batista, antes de Jesus começar a sua vida pública, João Batista começou a pregar, né? Começava a falar da vinda do Messias, etc. E João Batista começou a fazer o batismo no Rio Jordão. Então, ele fazia o batismo com água e ele sempre falava que um dia viria alguém que seria maior que ele e que batizaria no Espírito. Muito bem, um belo dia, como é que Jesus começa a vida pública dele? A primeira coisa que ele faz, ele vai ser batizado. Então, ele vai até João Batista e pede o batismo da água, né? O batismo do rio, que não faria sentido ele, né? Como Deus precisar daquele batismo. Mas ele vai até João Batista. E João Batista fala, mas eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. Como você quer que eu te batize? Né? Porque João Batista já reconhece Jesus o Messias. Mas Jesus falou, não, você vai me batizar. E aí tem o relato bíblico que diz que no momento que Jesus entra nas águas do Jordão e que é batizado por João Batista, o céu se abre e uma voz diz, este é meu filho amado. Né? Que o pai ali naquele momento proclama que aquele é o filho dele, né? Que Jesus é o filho dele. E aqui começa
a vida pública de Jesus. Nesse momento é que Jesus vai começar efetivamente a falar do reino de Deus, que ele vai começar a fazer toda a pregação dele, buscar os apóstolos, enfim, né? Aí tem uma outra passagem importante, e aí, engraçado, esses slides estão invertidos. A tentação de Jesus no deserto, ela acontece antes do batismo de Jesus, na verdade, porque Jesus vai se preparar para o início da sua vida pública, fazendo os 40 dias de jejum no deserto, né? Então, Jesus, aí vamos pensar, né? O Filho de Deus, fez 40 dias de jejum no deserto para a sua missão, né? Aí, como é que eu quero ir para uma reunião importante e não rezo nem uma Ave Maria? Nem peço a inspiração do Espírito Santo, né? Então, assim, Jesus rezava, né? Ele, o Filho de Deus, para tudo que Jesus ia fazer, ele rezava. Tudo, tudo, tudo. A gente vai falar bastante disso na aula de oração. Jesus rezava e ele ficou 40 dias no deserto jejuando para poder se preparar para a missão dele. E no deserto, Jesus foi tentado pelo demônio por 3 vezes, né? Ele teve 3 tentações e as 3 tentações ele venceu através da palavra de Deus, né? Então, primeiro o demônio tenta Jesus com a fome, a questão física da fome fisiológica, né? As necessidades mais básicas nossas do ser humano. Ele estava jejuando e o demônio fala para ele, olha, se você está com fome e você é o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pão? E o que Jesus responde? Não só de pão, né, viverás. Então, assim, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cita a palavra de Deus, né? Cita a Bíblia. Depois ele tenta Jesus levando ele a um monte, né, alto, e mostrando para ele aquele penhasco e dizendo, se você é filho de Deus, se atira daqui para baixo, porque está escrito que os anjos de Deus vão te proteger, não vão te fazer nenhum mal, né? Mas aí também, Jesus fala, mas da mesma forma, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou me atirar daqui esperando que os anjos me peguem, né? E a terceira tentação ele mostra todos os reinos da terra para Jesus e fala assim, olha, se você pode ter tudo isso daqui, você só precisa se ajoelhar aqui e dizer que você me serve. E aí Jesus responde, somente a Deus servirá, etc. E, enfim, o demônio vai embora. Acho que ele desistiu, né? 3 vezes já, o cara não caiu, fui, né? Metido e mentiroso, né? Desculpa, né? De ofertar os reinos do mundo como se o mundo fosse dele, né? Exato. Então, assim, depois disso tudo, Jesus é batizado, enfim, e começa a pregação dele. Existe uma passagem em Mateus 5, que é belíssima, para quem, acho que assim, a maioria que conhece, mas sempre vale dar uma lidinha inteiro, né? Que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele é o anúncio do reino de Deus. É quando Jesus começa a explicar para as pessoas, afinal, qual era o reino dele. E aí ele começa a decepcionar algumas pessoas, porque ele começa a dar umas notícias não muito boas. Ele começa a falar, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os humildes. Fala, pô, peraí, que negócio é esse bem-aventurados os que sofrem? Que treco estranho. Então, assim, ele vai começar a ensinar para o povo que o reino dele, o Messias, ele não é nesse mundo. Porque os judeus esperavam um Salvador, um Messias, que ia melhorar a vida deles aqui, né? Ia libertá-los dos romanos, a vida deles ia melhorar, ia ser lá um cara que ia aparecer montado num cavalo, com uma espada. E Jesus começa a explicar, gente, eu sou o Messias, mas peraí, meu reino não é desse mundo. Eu não vou melhorar a vida de vocês aqui. E ele fala isso para nós também. Jesus em nenhum momento prometeu alguma coisa aqui para essa vida, para nós. Aqui é luta, aqui é sacrifício, aqui é problema. O reino de Deus está lá na outra vida, está lá na vida eterna, não está nessa. E ele começa a explicar isso para as pessoas. Então, o Sermão da Montanha é belíssimo, é lindo. E ele é o capítulo 5 de São Mateus, para quem quiser depois dar uma lida, vale a pena, porque ali tem os ensinamentos, tudo que ele vai falando de como é que a gente tem que viver, né? Aqui
para a gente alcançar a vida eterna e a gente alcançar o reino de Deus. E aí ele começa a pregar. Fora a questão do, lógico, o Sermão da Montanha é muito assim, pontual, mas aí começam os milagres, né? Jesus começa a fazer N milagres, a gente conhece muitos deles. Jesus começa a explicar as coisas para as pessoas e para os discípulos através das parábolas, né? Que são ensinamentos maravilhosos de Jesus também. Leitura simples também na Bíblia, né? Ler as parábolas. Por que Jesus falava em parábolas, né? Era mais fácil para o povo entender. Então, se vocês perceberem as parábolas, elas sempre falam uma questão da profissão da época, né? Falar os agricultores, os pastores, fazia comparações com coisas do cotidiano das pessoas, para que elas pudessem entender aquele ensinamento. Então, ele falava muito em parábolas. E muitas vezes as parábolas eram tão claras, e mesmo assim os discípulos falaram, cara, explica porque eu não entendo, não estou entendendo. E aí Jesus explicava para eles. Então, os evangelhos têm muitas parábolas, é um ensinamento riquíssimo, né? Ali ele vai explicando tudo, de novo, né? Explicando como a gente tem que viver aqui para alcançar a vida eterna. Foi tudo isso que ele foi explicando, né? Através dos milagres, através das parábolas. Que para nós hoje é bem mais fácil, né? O cara que estava lá, os apóstolos, os discípulos, estavam vivendo aquilo na hora, né? Hoje a gente tem milhares de anos de história de grandes sábios, de padres da igreja, temos Santo Agostinho, temos Santo Inácio, temos Santo Tomás de Aquino, a gente tem uma galera que, né, já mandou para a gente mastigadinho, né? Ao ponto que 2 catequistas de segunda categoria conseguem entregar o conteúdo. E aí, a história ia muito bem, isso durou 3 anos, né? Até que efetivamente algo acontece, né? A gente chega no momento da paixão, né? Quando Jesus efetivamente vai sofrer, vai cumprir a sua missão, né? E se você acompanha os evangelhos, em um determinado momento, Jesus começa a falar para os discípulos que ele ia morrer, que ele tinha que ir para Jerusalém, que ele ia sofrer lá. E aí os discípulos começam a ficar meio, né? Principalmente Pedro. Pedro falou, não, então nós vamos para lá. Se você vai morrer lá, o que nós vamos fazer lá? Né? E aí Jesus fica bravo com Pedro, chama ele de Satanás. Fala, que é isso? Você está me afastando da minha missão. É a minha missão, eu tenho que ir. Então Jesus começa a preparar os discípulos para aquilo que ia acontecer. Que ele tinha que ir para Jerusalém, que ele tinha que passar por tudo aquilo, né? E aí, agora, para a gente conseguir entender o que aconteceu na paixão de Cristo, é muito fácil a gente fazer uma correlação com a Semana Santa. Porque a Semana Santa nada mais é do que a paixão de Cristo. Ela começa no domingo anterior e vai até o domingo da Páscoa. Para quem, acho que muitos aqui, pelo menos quem estava na primeira aula, a gente ouviu muitas pessoas dizendo, não, eu frequento, eu vou à missa todo domingo, né? Eu tenho uma vida, a minha vida na igreja é uma vida ativa, então certamente já participaram de muitas Semanas Santas. Para quem nunca teve a oportunidade de participar de todas as celebrações, é um convite que a gente sempre faz todo ano. E é uma pena que esse curso não acontece no primeiro semestre, porque aí fica para o ano que vem, né? No ano que vem, não deixe de participar. Porque quando a gente entende a paixão e entende o que está acontecendo, você participa das celebrações da Semana Santa de uma maneira muito mais aprofundada, né? Você vive a Semana Santa de uma forma diferente. Então, onde tudo começa? Tudo começa no Domingo de Ramos, né? Quem nunca aqui foi no Domingo de Ramos, pegou os seus raminhos e cantou aquela música, Osana Rei, Osana Rá, né? Aquela de 1900 e bolinha. Esse é o Domingo de Ramos. Eu lembro bem, quando eu era criança, eu participava de um coral, eu era do coral, e era uma roupa quente para danar. Eu lembro que eu não gostava muito do Domingo de Ramos, porque era uma missa muito longa, e eu sofria naquela roupa quente, né? Então, cada um tem lá a sua lembrança do Domingo de Ramos. Graças a Deus, tudo depois passou, né? Eu entendi o Domingo de Ramos. Mas o que se faz no Domingo de Ramos? A gente relembra a entrada de Jesus em Jerusalém. Como é que Jesus entra em Jerusalém? Ele entra num cavalo branco, num alazão, todo bonitão, com uma roupa de guerra? Não, né? Ele entra num burrinho.
Um burrinho, pessoal, né? De novo, olha Jesus ensinando, gente, né? Veja bem, eu não sou esse Messias que vocês estão esperando. Eu estou entrando aqui num burrinho. E o que o povo fazia nesse dia? Aclamava Jesus com as folhas das palmeiras. Esse aqui é o Messias, esse é o cara que vai libertar a gente dos romanos. É esse cara, é o Salvador. E Jesus entra em Jerusalém aclamado pelo povo. É assim que ele entra. Esse é o Domingo de Ramos. Começamos a Semana Santa, né? E aí, o que vai acontecer? Na quinta-feira, assim, não sei quantos de vocês já participaram, mas a gente tem a celebração, a famosa celebração do Lava-Pés, né? Essa celebração da Quinta-feira Santa à noite, ela tem duas coisas muito importantes. A gente fica muito preso na questão do lava-pés e a gente esquece a outra parte, que é mais importante até que o lava-pés. O que é o lava-pés? A quinta-feira, né, antes da paixão, foi na sexta, Jesus pede para os discípulos que eles preparassem um lugar para que ele pudesse cear a Páscoa com eles. Jesus judeu, né? Vamos fazer a Páscoa, né? E ele vai, né, os discípulos vão onde Jesus mandou que eles fossem, enfim, chegam lá e preparam essa ceia. Essa é aquela cena de todos os quadros das casas antigas, da avó, da tia, da mãe, às vezes, que tem lá a Santa Ceia, né? Essa é a figura. Muito bem, o que Jesus faz nessa ceia? Duas coisas muito importantes. O lava-pés é quando Jesus coloca lá um aventalzinho, pega uma aguinha, uma bacinha e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando ele chega em Pedro, o que Pedro fala? Opa, o meu não. Que isso, Senhor? Lavar meu pé? De jeito nenhum. Você é meu mestre, não vai lavar meu pé. E o que Jesus fala para ele? Fala, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Aí o que Pedro responde? Então lava também a cabeça, né? Esse era Pedro, né? Aquela coisa fogosa até, né, de Pedro. Ele era muito explosivo. E o que Jesus está ensinando? O que ele ensina nesse ato de lavar os pés? Ele está instituindo o sacerdócio nesse momento. Porque o que ele fala para eles? Eu sou o mestre de vocês. É verdade, eu sou. E eu estou lavando os pés de vocês. Eu estou ensinando que vocês devem fazer isso uns com os outros. É a lição de humildade e a lição de serviço do sacerdócio. Então, a primeira coisa que se faz na Quinta-feira Santa é celebrar a instituição do sacerdócio, né? Os padres, enfim. E a segunda coisa, bem mais importante, digamos, é quando Jesus institui a Eucaristia. Ele parte o pão, né? Abençoa o pão, parte o pão, divide o pão ali com os discípulos e ele fala as palavras que os padres até hoje repetem as mesmas palavras ao consagrar a Eucaristia nas missas. Então Jesus ensinou isso pra gente, né? Ele fez esse ato e ele pediu que isso fosse feito em memória dele para sempre, para todo sempre. Então é isso que a igreja faz. Todas as vezes que o padre consagra o pão e o vinho, ele está repetindo as palavras de Jesus, invocando o Espírito Santo sobre o pão e o vinho, para que elas se transformem no corpo e sangue de Cristo. Porque isso que Cristo falou, ele disse que estava se entregando ali, dizendo que ali seria a carne e seria o sangue dele, né? A gente não vai se alongar nesse tema, porque tem uma aula só de Eucaristia. É um tema profundo e muito legal de se falar. Muito boa. Mas a gente não vamos dialogar agora. Agora a gente está falando de Jesus. Mas a instituição da Eucaristia efetivamente se deu nessa noite, na quinta-feira. E aí o que acontece? Eles terminam essa ceia, lembrando que Judas, ali no meio, começa a ficar inquieto e sai, né? Porque ele ia fazer o quê? Ele ia entregar Jesus, né? Ele estava indo lá, com os caras lá, para entregar, dizer onde que Jesus estaria e recebeu as 30 moedas de prata. Então, Judas não ficou até o final. Ele saiu um pouquinho antes para fazer o que ele tinha para fazer. E eles saem desse lugar e vão para o Horto das Oliveiras. A gente vai mostrar para vocês
E aí a gente... Você vai compartilhar, então vai dar igual. Eu vou falar um negócio. E a gente vai compartilhar um pedaço do filme. Quem aqui, se quiser levantar o dedinho, assistiu o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? A Paixão de Cristo. Poucos, hein? Até que muitos assistiram. Muito bom. A gente usa muito esse filme, tá? Ele tem vamos dizer assim, ele é muito preciso, esse filme, em relação à doutrina, em relação à vida de Cristo. Ele é extremamente preciso, né? Então a gente usa bastante. Hoje nessa aula a gente vai usar 3 trechos, em outra aula a gente usa outros. E assim, sugerimos fortemente que vocês assistam. Não é um filme fácil de assistir. Não é. É um filme difícil. Tem muitas pessoas que já me disseram, não, eu não assisto porque eu acho muito violento. Na boa, o filme não mostra nem 1/10 do que foi, né? Foi violento. E é muito bom a gente ver que foi violento, porque a gente entende o que ele fez por nós. A gente entende que cada chibatada daquela que ele tomou foi por mim e por você, por amor. Então, é bom assistir, é bom não virar o olho, pega uma caixinha de lenço, você vai chorar, mas é muito bom. É assim, sugerimos fortemente que até o final do curso vocês assistam a Paixão de Cristo. Você assiste pensando assim, o cara está fazendo isso por minha causa. Né? Se tiver só eu no mundo, ele seria suficiente. Né? Antes de eu ir lá, eu tenho que ir lá no outro computador para compartilhar. Eu estava até naquela hora que eu dei um branco aqui nos slides, eu estava pensando como o povo judeu, com todo o respeito aos judeus, porque se nós estivéssemos lá ia ser a mesma coisa, não entendeu as coisas, né? Porque Deus vem fazendo a revelação, vem se revelando desde sempre. Eu lembrei, não sei porquê, na história da revelação, na história do povo judeu, Deus dizia que o povo não precisava de um rei, precisava só de um profeta, quer dizer, que ele transmitisse a mensagem de Deus. Então, por muito tempo, não teve um rei. Tinha um profeta. Então, você pega lá na Bíblia, lá, e disse o profeta, aí o profeta disse, chega lá. Até uma hora que o povo pede para ter um rei, né? Ou coisa, né? Você podia ser... isso vale um pouco, talvez, para nós, né? Você podia continuar sendo guiado por Deus, mas aí você quer ter um rei, né? Que já começa a entrar a política na história. E depois, lá na frente, pensando na história do mundo de Ramos, porque a história de Jesus, vamos dizer assim, a moral de Jesus, o ibope de Jesus cai bem depressa, né? Ele está ovacionado num domingo, no outro domingo ele está sendo morto. Né? Na sexta-feira, então, no domingo ele estava sendo ovacionado. Na sexta. Na quinta ele é preso. Quinta já estavam querendo matá-lo, né? Quer dizer, Jesus consegue em 5 dias piorar bem, a situação de Jesus piora bem depressa. Mas assim, Jesus em todo esse percurso que a Kátia contou, vem mostrando que a história não é do jeito que o homem espera, o povo judeu. Porque o povo judeu fala, não, eu queria um rei, agora eu vou ter o rei que é Deus, aí ninguém pode com a gente. Parece nessa história desses 5 dias, talvez fazendo um paralelo com o que acontece hoje, de que o povo querendo que Jesus fosse como o povo espera. Né? Então vamos aclamá-lo o rei para ver se ele faz o que a gente quer. Faz o que a gente quer. E essa história vai terminar, no que a Kátia acabou de falar, com o apóstolo que vai trair. O que Judas vai fazer na cabeça louca dele? Ele vai querer colocar Jesus numa situação difícil, achando, como achou o demônio lá na tentação, que Jesus vai reagir de uma outra forma. E Jesus surpreende a todos, não a nós que conhecemos a história toda, porque ele vai seguir o quê? Vai seguir o plano dado a ele por Deus. Então parece que há nesse contorno uma vontade do mundo de fazer Jesus agir como o mundo espera, assim como se faz hoje que a igreja haja da forma que o mundo espera, mas a missão foi dada, né? E a missão é dada por Deus. E as coisas de Deus, a gente não, por não serem nossas, a gente não tem o poder de mudar. Então agora eu vou me retirar aqui e vou lá para compartilhar. Enquanto ele vai lá compartilhando, assim, Jesus foi acusado por 3 coisas na época, né? As 3 principais acusações que levaram Jesus à morte, né? Primeiro, os judeus reclamavam que ele agia contra a lei, né? Contra a lei de Moisés.
Por quê? Os 10 mandamentos, os judeus foram criando leis, como se fossem filhotes, né, de cada um dos mandamentos. E os judeus têm uma quantidade, acho que são mais de 600 leis que são baseadas nos 10 mandamentos. E Jesus, muitas vezes no Evangelho, a gente percebe Jesus contrariando essas leis que deturpavam um pouco os próprios mandamentos. Então, vou dar um exemplo clássico. Quando Jesus cura um homem no sábado. E aí, os caras ficam matando em cima dele. Mas como você está curando uma pessoa no sábado? O sábado é um dia santo, não se pode fazer nada no sábado. E Jesus vai falar, mas o que é maior, o homem ou o sábado? Né? Eu vou deixar de fazer o bem porque é sábado? Então, Jesus, ele não veio modificar a lei de Moisés, ele veio aperfeiçoar, né? Traduzindo a linguagem de hoje, ele veio fazer com massinha, para ver se o pessoal entendia, né? Então, mas os judeus na época acusavam Jesus de que ele era contra a lei de Moisés, porque ele foi explicando essas coisas. Segunda coisa, que ele agia contra o templo. Essa passagem é bem famosa também. Jesus, quando entra no templo, encontra lá os caras vendendo coisa, aquele monte de barraquinha, mó farofa lá no templo. E Jesus fica muito bravo, cata um chicote e sai batendo em todo mundo, né? Dizendo que ali era a casa do Pai e que se derrubassem aquele templo, ele o reconstruiria em 3 dias. Ele estava falando dele, ele estava falando da ressurreição. Mas o que eles entenderam? Olha, como assim esse templo demorou anos para construir? Ele vem dizer que se destruir ele mesmo constrói em 3 dias, né? Então essa era uma outra coisa. E por último, que Jesus falava contra a crença no Deus único. Lógico, porque ele falava que ele era filho de Deus. Aí, pô, mas não é Deus único? Aquela coisa da Trindade que a gente explicou. Então, essas foram as 3 acusações dos judeus contra Jesus na época que acabaram levando ele para a cruz. Então, vamos lá, o Luiz vai compartilhar a tela agora para mostrar o vídeo. A gente fez um teste e funcionou bem. Bom, essa cena, né, é a cena da agonia de Jesus morto. Né? Vamos lembrar uma coisa bem importante. Enquanto Jesus estava suando sangue, que é verdade, né? Isso, Jesus suou sangue, né? Nessa agonia, eu explico já por quê. Os apóstolos, que Jesus, quando chegou no horto, pediu para eles, olha, eu preciso que vocês fiquem em oração comigo, eu preciso que vocês rezem. Enquanto ele estava passando por todo esse sofrimento, ele chegou lá e os caras estavam dormindo, né? Então, olha que coisa, né? Você imaginar que Jesus estava precisando deles e eles estavam dormindo, caíram no sono, né? E aí Jesus acorda eles e fala, preciso que vocês orem, né? E aí eles dormem de novo, enfim. Existe um livro chamado A Paixão Segundo o Cirurgião, é muito bom esse livro, que relata o sofrimento que Jesus passou, que é fato, né? Que uma pessoa pode chegar a suar sangue, que é os vasinhos, né, da pele, pelo tamanho estresse, eles podem estourar, enfim. É muito interessante esse livro, porque ele relata, através de um médico, relatando como foi o sofrimento no corpo de Cristo, né? E por que Jesus ali, alguma das frases que ele fala, lógico, são bíblicas, outras não, que é uma questão romanceada também no filme, mas assim, ele fala essa frase, né, de que se possível, né, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Aí está a grande renúncia, né, e a renúncia que nós temos que ter no nosso dia a dia em tudo que a gente for fazer. Porque quantas coisas na nossa vida a gente fala, poxa, eu queria que fosse diferente, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. Muito bem, mas a gente tem que lembrar que Deus conduz a nossa vida. Então, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Eu vou fazer a minha parte, eu vou lutar, vou rezar, vou fazer o que eu preciso, mas a vontade de Deus deve estar acima da nossa. E Jesus colocou-se nas mãos do Pai. Né? E o que acontece na sequência? Chegam os soldados com Judas, né? Judas chega nele, dá um beijo em Jesus, né? Que Jesus fala para ele, nossa, com um beijo entregas o Filho do Homem. Né?
E aí os soldados vêm para prender Jesus. Pedro, de novo, né, explosivo, saca da espada, começa a brigar com os soldados, arranca a orelha de um lá, e enfim, Jesus fala, não, para, eu não quero briga, eu vou com eles, né? E a partir dessa noite, de quinta para sexta, até o momento que Jesus é crucificado, na terça-feira à tarde, a sexta-feira à tarde, às 3 da tarde, Jesus vai sofrer, né? Sofrer. Ele vai ser flagelado, ele vai apanhar, ele vai ser levado vai até Herodes, depois vai até o outro, vai até Pôncio Pilatos, vai em três lugares, sofrendo, apanhando. E o que Pilatos faz? Ele não acha nada de errado em Jesus. Fala, o que esses judeus malucos aí estão querendo que eu mate o cara ou prenda o cara por uma questão que é deles, que é religiosa, não tem nada a ver com isso, ele não fez nada de errado, né? E a esposa de Pilatos mesmo, ela tinha tido um sonho e ela falava para ele, olha, não mexe com esse homem. E Pilatos fala, mas eu não tenho o que fazer, né? Enfim, ele fica meio apavorado. E ele traz lá o Barrabás, que por ocasião da Páscoa, ele sempre soltava um prisioneiro. Claro, quem vocês querem que eu solte? O Barrabás, que era um cara que estava preso, assassino, etc. Ou Jesus? E os caras falam que quer que solte Barrabás. Nessa hora, né? Pilatos fica meio, nossa, então a coisa é séria, né? Ele decide flagelar Jesus, bater muito nele, para ver se assim o pessoal visse ele todo desfigurado, ele tanto apanhar e desistissem. Mas não, eles pedem a crucificação, que a crucificação era a morte, morte pior que existia no Império Romano, era a pena pior e mais humilhante que existia, era da crucificação. E é a que foi pedida para Jesus, né? E uma das piores cenas do filme do Mel Gibson é a cena da flagelação, né? Ela é muito feia, porque efetivamente foi uma coisa muito horrível, né? Os romanos, eles eram muito, entre aspas, bons nessas técnicas, né? De fazer a coisa muito sofrida, né? Então, enfim, não vou ficar aqui falando do como era o chicote, quem não vê o caso. Mas Jesus sofreu demais, né? Quando ele foi para carregar a cruz para chegar no Calvário, ele já estava empapado em sangue, ele já estava todo machucado, que quando ele começa efetivamente a carregar a cruz dele para chegar no local onde ele ia ser crucificado. Até ainda nessa cena, uma das expressões que a gente usa fala, Jesus foi condenado à morte e morte de cruz. Vocês já viram essa expressão, né? Vírgula e morte de cruz. Como a Kátia falou, é a coisa mais assim, não só sanguinolenta, mas para a pior espécie de criminosos, né? Então, de novo, né, sendo um pouco repetitivo, nós estamos falando, se Jesus é quem nos quer, nós estamos falando de Jesus, que é Deus, e por um motivo que a gente está tentando desvendar com vocês aqui, resolve passar por todas essas coisas e morrer e derramar como bode expiatório até a sua última gota de sangue para expiar o pecado que nem é dele. E aí ele vai ter uma morte, e morte de cruz. Agora vocês entendem o que significa isso, quer dizer, a pior condenação, né? O Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, vai ter a morte mais vergonhosa e a mais sanguinolenta. A gente usou muito no ano passado a expressão que amor é esse para se fazer isso tudo, né? Então, e também tem várias expressões, né? Mas outra expressão que fala assim, e ele não disse nada. Então, nesse filme mesmo, que realmente é bastante fiel, Jesus, nessa narrativa, ele fala muito pouco. Ele fala, assim, duas coisas que eu me lembro dele ter dito e que são muito, quando cabe bem para o que a gente está vivendo hoje, né? Quando fala, se ele está dizendo a verdade, Jesus pergunta o que é verdade. E depois ele fala uma frase muito, né, as frases de Jesus são todas muito legais, mas o guarda
Quando o Pilatos fala para ele, você não sabia, pô, me trata bem, você não sabia que eu posso te soltar? Né? Dando aquela carteirada. E Jesus fala, não, só está me mantendo preso porque, né, uma autoridade maior que você, que é Deus, permitiu. E aí o guarda dá-lhe um safanão, e ele fala uma frase muito legal, que ele fala assim, se eu falei errado, me aponte aonde? Agora, se eu não falei nada errado, por que me bates? Né? Acho que é o máximo da expressão de Jesus sendo torturado, desrespeitado de toda sorte. Então, já que vocês vão assistir o filme de novo, além de lembrar que ele fez isso por você e por mim, vale lembrar que aquela figura ali é a que detém todo o poder do universo. Está lá, apanhando e passando por humilhações que nós, somados a nossa vida toda, as nossas vidas todas, temos 30 pessoas aqui, as nossas vidas todas não vai dar os primeiros 2 minutos do filme. Né? Eu vou voltar lá para compartilhar. Essa parte do filme que a gente vai ver agora é de Jesus carregando a cruz dele, né? E é bonito no filme porque o Mel Gibson colocou aí nessa cena um encontro com Maria, né? Então, o bom é a gente também parar para imaginar, né, as outras figuras dessa história, né? Como estava Maria nessa situação toda, né? Imagina, a mãe vendo o sofrimento do filho dessa forma. Né? Então, aí agora o que a gente vai ver é justamente esse caminho, né? Esse Jesus carregando a cruz dele do Calvário para chegar lá no seu sacrifício extremo. Né? Vamos ver se agora o compartilhamento vai dar na primeira. Vamos torcer para isso. Agora acho que vai. Foi. Pode. Na verdade, só é possível aguentar o que Jesus aguentou porque ele fez por amor, né? Então, Jesus carrega só... É o que a gente fala, Jesus abraça a cruz. Ele não carrega, ele abraça por amor. Eu vou ler para vocês um trecho de Isaías. Lembrando, Isaías está no Antigo Testamento, por volta de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Daí, Isaías foi um profeta muito importante. Eu vou ler um trecho aqui e vocês vão tentando imaginar de quem ele está falando, né? Vamos lá. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz a um matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Por um único julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Foi-lhe dada sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira. Eu acho que fica claro que esse texto fala de Jesus, né? O título, né, dessa passagem chama o servo sofredor. E Isaías estava 700 anos antes do nascimento de Jesus.
a gente vê isso que a gente costuma falar, é que o Novo Testamento, ele está escondido no Antigo Testamento, ou melhor, o Novo Testamento revela o Antigo Testamento, né? Um está dentro do outro. Essas são passagens, para a gente, assim, a gente gosta muito de ler essa passagem, porque ela é tão escancarada, né, num profeta de lá de tanto tempo atrás, contando quem seria Jesus e o que iria acontecer com ele, né? Ele até lembra aquilo que nós falamos lá, né? Não abriu a boca. Que sofreu calado. Né? E aí Jesus chega no Calvário, ele é crucificado. Tem até um livro que é muito legal, chama 7 Palavras de Cristo na Cruz. Foram todas as coisas, as frases que Jesus foi dizendo, né? Dentre elas, algumas a gente vai explorar mais em outras aulas, mas até a última, onde ele entrega nas mãos de Deus o Espírito. Jesus, ele de fato não morre, ele se entrega, né? Chega uma hora que ele se entrega. Então, tudo que havia de sofrimento ali está consumado. E ele efetivamente se entrega. Por quê? Porque a missão dele ali está completa, né? Jesus completa a sua missão morrendo na cruz, derramando até a última gota de sangue dele por mim, pelo Luiz, por cada um de vocês que estão aqui nessa aula e por todas as pessoas da humanidade, que o seguem ou não. Ele derramou sangue por todas elas. E isso que a Kátia falou parece só uma questão linguística, né? De que Jesus morreu ou Jesus se entregou, né? A gente pode olhar para Jesus como um homem qualquer, né? Um homem comum. Pode dizer, ele teve um julgamento injusto, ele foi condenado por coisas que ele não fez, ele não reagiu, não respondeu, enfim, foi condenado à morte e morreu. Mas a verdade, Jesus sendo, vou até mudar, né? Jesus sendo quem ele diz que é, o Todo-Poderoso, ele estava ali porque queria. E essa cena que a gente viu, ela é legal, quando Jesus tem um tom filial, assim, né, nessa cena aí, que Jesus olha para a mãe com, vamos dizer assim, bem entre aspas, né, com um orgulho, dizendo, tá vendo, mãe, que o que eu estou fazendo está renovando todas as coisas, né? Pensando que eles viveram todo aquele tempo juntos, como mãe e filho, e que devem ter, aí eu estou, né, intuindo ou romanceando, mas devem ter tido muitos papos legais sobre essas coisas todas. E naquele olhar, não está vendo, mãe? Aqueles papos que a gente teve, olha eu aqui, porque quero e porque te amo, olha eu aqui renovando as coisas. Né? É como, tá vendo? Aquilo lá que eu disse que ia acontecer, olha que legal, né? Porque Jesus olha, a mim, pelo menos, me dá essa sensação. Né? Eu estou aqui apanhando, estou aqui sofrendo, mas olha que legal, eu estou aqui porque eu quero, porque eu vos amo e estou renovando todas as coisas. Né? Eu vou voltar. Aí ele vai voltar lá para colocar o último pedaço do filme. Prestem atenção que essa é a última parte, né, que mostra efetivamente a morte de Jesus na cruz, né? E tomem atenção aí no que acontece bem no finalzinho dessa cena, que tem uma simbologia muito bonita que o Mel Gibson colocou aí. Bom, essa cena ela tem alguns pontos bem importantes para a gente repassar. Primeiro, assim, o que eu queria que vocês tomassem atenção, eu falei no fim, mas não é, mas até no meio. Vocês perceberam que na hora que Jesus entrega, né, que ele fala, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito, que parece a primeira gota de chuva que está caindo. Na verdade, a simbologia ali que é uma lágrima do Pai, né? É o Pai que chora pelo filho que morreu. Então, ali é aquela lágrima de Deus que chora ao seu filho, e dali em diante o que acontece? O terremoto, essa é uma questão histórica, né? Que se comprova que existiu realmente uma escuridão, um terremoto nessa época, enfim, né? Que os historiadores aí fazem os cálculos deles. Houve um terremoto
Outro ponto que eu queria que vocês pensassem. Lembra que eu comentei do Santo dos Santos, que era aquele local no templo que só os sacerdotes entravam? Agora, nessa cena, eles mostram uma cortina se rasgando, né? Dentro do templo, eles mostram uma cortina se rasgando. O que acontece? Lembrando, né? A humanidade perde a sua aliança com Deus lá em Adão e Eva. Somente os sacerdotes entravam com o sangue dos animais, no Santo dos Santos, um lugar só permitido para eles, ou seja, o céu estava fechado, né, para a humanidade. E Jesus, a morte de Jesus, abre as portas do céu para a humanidade novamente. Não existe mais intermediário, né? Acabou. Então a cortina do templo se rasga, né? O Santo dos Santos não é mais exclusividade, né, de algum grupo de homens, né? É de toda a humanidade. Jesus resgata o céu para nós. Nós voltamos a ter acesso ao céu, né? Na hora que eles estavam passando e quebrando, né, as pernas para que os criminosos pudessem morrer e eles pudessem ir embora dali, o soldado ali fica meio assim, né? Não, ele já morreu, e ele fala para ele se certificar. E quando ele abre o lado de Jesus, sai sangue e água, né? Sangue e água é a igreja nascendo ali, é o batismo, a água do batismo e o sangue presente na Eucaristia, né? Então nós temos ali, também é bonito como o Mel Gibson colocou aquilo, de que o soldado se ajoelha, né? O outro tira o capacete dele. Ali eles reconheceram, esse cara não era qualquer um, né? Ele era quem ele dizia ser, né? Ele era o Filho de Deus, de fato. Né? Então, assim, e no final a gente vê essa cena deliciosa de ver, que é o demônio gritando e voltando para os quintos do inferno, que era o lugar dele, né? Então, enfim, o plano do demônio em mover Jesus da missão dele não deu certo, né? Jesus efetivamente cumpre a sua missão, né? E Jesus morre, de fato, e fica morto, né, até a sua ressurreição. Jesus é colocado num túmulo doado por José de Arimateia. Eles eram pobres, eles não tinham onde enterrar Jesus, né? Então, o José de Arimateia, que era rico e era um seguidor de Jesus, doa esse túmulo, né, lá uma caverna, enfim, onde eles colocam o corpo dele. E aí, o que acontece no domingo, né, na noite do sábado para domingo, acontece a ressurreição, né, que é o ponto altíssimo da nossa fé, né? O Natal é importante para nós católicos, mas a Páscoa é infinitamente mais importante do que o Natal, né? Tudo bem, o Natal ele veio ao mundo, mas ele morreu por nós e ressuscitou na Páscoa. Então, não é hoje. A ressurreição, ela é efetivamente a consumação do plano de Deus. Jesus morre, mas ele não fica morto, né? Ele vai... Não. É que o Luiz está falando para falar uma coisa, mas não é nessa aula, não. É a aula de Maria que a gente fala de trabalho. Então, assim, quando a gente para pensar, né, nesse plano de Deus, né, enviar o seu filho, ensinar, fazer milagres, efetivamente buscar, né, a conversão do seu povo, explicar a lei, né, lembrar os 10 mandamentos, né? Jesus lembra os 10 mandamentos. Quando a gente começar a falar de mandamentos, a gente vai explicar o que Jesus falava sobre eles, né? Morrer na cruz, sofrer por nós e ressuscitar. Ou seja, Jesus efetivamente venceu a morte, que é vamos dizer, a última barreira, né? Então, o nosso Deus, Jesus, Filho de Deus, o nosso Deus é um Deus vivo. Nós não acreditamos num Deus que está morto, enterrado em algum lugar. Jesus ressuscitou, ele está vivo, né? Isso é uma coisa que às vezes parece bobagem, mas não é. A gente tem que assumir isso para nós. E eu sempre conto uma história. Eu tinha uma mulher que eu ia fazer drenagem linfática, enfim, muito católica, super devota de Nossa Senhora Aparecida, rezava o terço todo dia, muito, muito católica. Teve um dia que eu cheguei lá para fazer a massagem e ela falou para mim: Kátia, você viu que acharam os ossos de Jesus? Eu falei: caramba,
oi? Como assim, os ossos de Jesus, né? Ela falou, eu vi, saiu uma reportagem, eles acharam os ossos de Jesus. Eu falei, Celina, vamos lá. Você acredita que Jesus ressuscitou? Ela falou, lógico que eu acredito. Eu falei, então como é que acharam os ossos dele? Eu falei assim, né? Uma coisa não combina com a outra. Se Jesus ressuscitou, ele ressuscitou. O corpo de Jesus ressuscitou e subiu aos céus, né? Que inclusive é o finalzinho dessa parte do credo que a gente reza hoje, porque a gente fala assim, desde Jesus Cristo, o único filho, desceu a mansão dos mortos, foi o que eu falei, Jesus morreu, de fato, ficou morto, né? Ressuscitou no terceiro dia, Jesus ressuscitou, Jesus não está mais morto, ele está vivo entre nós. Depois disso, a gente vai falar mais nas outras aulas, ele subiu aos céus, é a festa da ascensão de Jesus. Ele fica 40 dias com os apóstolos, explicando um monte de coisa, tirando, assim, a maioria dos sacramentos, Jesus deixa nessa fase dele já ressuscitado, que ele conversa e visita muitos apóstolos, e aí ele vai para o céu, de onde há de julgar os vivos e os mortos. E aí vem a nossa crença de que um dia, né, Jesus vai voltar. E a gente está rezando aqui para ser bem logo, porque o mundo está tão ruim que era bom que ele viesse tipo amanhã, né? Já está cansando esse negócio. Então, que ele vem para julgar vivos e mortos. Ele vem para renovar tudo. Ele, como é que chama? A segunda via? A segunda parousia, que é a segunda vinda de Jesus. Então, é nisso que a gente acredita. Então, não esqueçam, o nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus vivo que, melhor ainda, está presente na Eucaristia, que nós podemos tocar fisicamente todos os dias, se a gente quiser, né? Então, é muito bonito quando a gente pensa nisso, né? Muito, para mim, você vai pensar, nossa, Jesus está vivo, né? Ele não está morto em algum lugar, ele está vivo, né? Tem duas historinhas que eu lembrei agora. Uma é do próprio Mel Gibson, numa entrevista. Não vou lembrar exatamente o que o repórter perguntou, mas perguntou algo, por exemplo, o Mel Gibson, lógico, o repórter deve ter dito isso, né? O Mel Gibson, o que Jesus ia achar se ele visse o filme? Ele falou, Jesus não ia achar, Jesus acha, né? Ou se Jesus estivesse aqui, Jesus está aqui. Se Jesus estivesse vivo, Jesus está vivo. Então, boa resposta, né? E a gente, de novo, parece uma questão semântica, mas não é, né? Porque é aqui que está a resposta para essa pergunta que a gente veio fazendo hoje, na semana passada. É aqui que Jesus diz que ele prova que ele é quem diz que é. Porque quem é capaz de ressuscitar, senão o próprio Deus? Quem é capaz, outra frase que a gente repete em alguns lugares, de entregar a própria vida e tomá-la de volta, senão o próprio Deus? Então a ressurreição, na nossa fé, que vem de Jesus, tem duas coisas centrais, né? Uma é a ressurreição, porque na ressurreição, Jesus disse que ele era o cara, ele é Deus. E a outra coisa é a Eucaristia, que nós vamos falar, uma aula que a gente gosta muito de dar também, sobre a Eucaristia. Outra coisa, uma história também tola, assim, simples, né? Do Papa João Paulo II, e que, de novo, a história do repórter. E o repórter faz uma pergunta razoavelmente inteligente, mas é que hoje está raro o repórter fazer pergunta inteligente. O Papa João Paulo foi visitar lá o Santo Sepulcro, que é onde Jesus foi colocado morto, que, aliás, fazendo um parênteses na história lá do servo sofredor, não sei se vocês ligaram no filme, né? Fala que o servo sofredor lá de Isaías ia morrer entre dois criminosos, né? Então Jesus morre entre dois ladrões. E depois disse que ele ia ser enterrado num túmulo de fora da cidade, né? Num túmulo qualquer. E a história que a Kátia contou, o cara ia dar o túmulo para Jesus, acabou emprestando, né? Porque Jesus ressuscitou e o cara pôde. Mas então o Papa João Paulo II está saindo do Santo Sepulcro e o repórter pergunta para ele: e aí, Papa, como é que foi? Né? Como é que é? Como é que é?
E ele, genial, como em todas as coisas do Papa João Paulo II, ele fala assim, está vazio. Aí você fala, mas que resposta? Não, para. O sepulcro está vazio. Então, a resposta cômica, né? O Papa João Paulo II tinha um senso de humor católico, assim, né? Ele responde isso. Puxa, o túmulo está vazio. Talvez o repórter, sem a visão da fé, que a gente está adquirindo juntos aqui, pudesse dizer, sim, eu sei que está vazio. Não, amigo. A diferença da história de Jesus com todas as histórias de outros homens da história da humanidade, todos os bambambãs, todos os caras, a começar lá dos gregos até os caras mais modernos, aqui está a diferença. Porque o túmulo desse homem está vazio. E ele, aqui, ao ressuscitar, mostra quem ele é. E aí ele volta, né, tipo fazer uma pós-graduação com os apóstolos, né? Porque a história a seguir, né, se vocês lembrarem, o comecinho lá dos Atos dos Apóstolos, depois que Jesus morreu, os apóstolos, alguns, né, os seguidores de Jesus, vão embora, né? Vão para suas casas. E eles estão, tem a história famosa, conhecida como os discípulos de Emaús, que eles estão indo embora mesmo. Né? Ah, ele estava lá, pô, Jesus era o cara, pô, mataram Jesus, e aí? Ah, mataram, o cara morreu, mas vamos embora. E eles vão embora. Mas aí a história, vocês sabem, Jesus os encontra no caminho. E aí ele começa a conversar com esses apóstolos, com esses seguidores, dando uma de desentendido, né? E aí, o que está rolando? Ah, tinha um cara lá, a gente gostava, o cara morreu, então nós temos para casa. E ele começa a falar das escrituras e os seguidores ali, a expressão bonita que tem ali é de que eles sentiram o seu coração aquecido com aquelas palavras. Eles estão diante da verdade, né? O nosso coração se aquece quando a gente está diante da verdade. E Jesus, enfim, mais ali se revela. Mas ali o que eu estou querendo chamar a atenção é que os discípulos, não só os apóstolos, os 12, mas como toda a tropa que seguia Jesus, é lógico. Hoje está fácil para nós, depois desses santos todos que explicaram as coisas para a gente. Mas o cara falou, pô, morreu, né? O que pode acontecer além disso, depois disso? Então, eles estão indo embora, mas Jesus os chama de volta, né? Dizendo, olha, agora eu vou mostrar a real. Né? Então, legal a gente pensar também a realidade daqueles homens daquele momento que não tinham entendido tudo de cara, né? Com todas as limitações humanas que eles tinham. A gente falou de Pedro, ele é espetacular. Cabeção, estouradão, mas espetacular, né? Bom, muito bem, estouramos aí 4 minutinhos na aula hoje. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Estou oprimido hoje, eu virei operador de computador. O dia que ele tiver vídeo, ele vai ficar oprimido. Tem jeito. Silva, tome a palavra aí, Silvinha. Alguém levantou a mão. O Felipe. Não, eu só queria tentar fazer aqui uma rápida contribuição. Achei que até vocês fossem falar uma hora ali. Tem uma entrevista do ator que fez esse filme. Vou botar no YouTube. Ator Paixão de Cristo, entrevista, vai aparecer. E é muito impressionante, assim. Toda a entrevista dele é sensacional, né? Mas ele é devoto e ele encarou como uma grande missão de vida ele fazer esse filme, né? E ele teve que emagrecer muito para fazer o papel. E no momento que ele está carregando a cruz, ele já estava muito mal, assim, fisicamente. E ele desloca o ombro com a cruz no ombro. E ele se levanta e continua a atuação como se nada tivesse acontecido. E depois que ele fica pendurado lá na cruz por muito tempo para gravar, ele fica muito mal, né? Que ele está totalmente desidratado e tal. E eles chamam um médico para ver a condição dele. E o médico diz para ele, olha, se tu continuar aqui, tu tem chance de morrer. A decisão está nas tuas mãos. E ele decide continuar. Ele contando é muito impressionante, vale a pena. E quando eles terminam de gravar, cai um raio na cruz onde ele está pendurado. E ele acaba sobrevivendo e tal, mas é muito impressionante. Quando me contaram, eu não acreditei. Depois que eu vi a entrevista, assim, eu fiquei chocado mesmo. Recomendo muito. Bem lembrado, é o Difícil, né, o nome dele. Mas a gente até busca, a gente até coloca os links no grupo, né, para o pessoal assistir. Como você falou, tem mais de uma entrevista dele, ele se converteu mesmo. Tem uma outra história bem bonita dele que ele fala do terço também, que é muito legal.
mudou a vida desse cara, assim, né? Ter feito né? esse filme. Mudou completamente a vida dele. Algo de muito especial aconteceu na vida dele. Agora estamos esperando que o Mel Gibson vai lançar um outro filme, né? Ele vai lançar um filme sobre a ressurreição, após a ressurreição, os apóstolos falaram tanto do filme, não sei se já vai lançar ou se por causa dessa coisa da pandemia ficou para o ano que vem, mas é muito legal. Acrescentar uma coisa, Felipe, bem lembrado dessa história. Tem uma hora no Evangelho que Jesus está conversando com Pedro e uma hora lá ele pergunta assim: quem vocês dizem aí que eu sou? Quem vocês estão dizendo aí para a turma que eu sou? E o Pedro fala assim: não, você é o cara, você é o Salvador, você é o Redentor, você é o filho do Deus vivo, você é o cara. E Jesus fala uma coisa interessante, pode passar nas entrelinhas, ele fala assim: você sabe disso porque o Espírito Santo te falou isso, te fez intuir isso. A expressão é outra, você sabe que a gente usa palavras mais corriqueiras aqui. Então, se você acha isso, é porque o Espírito Santo te tocou. Né? Isso vale para nós. E para esse homem, esse ator, que na boa, fica difícil de achar papel para outra coisa. Né? Esse homem faz aquilo, aí a gente falou na primeira aula que a gente ia separar o que era opinião, aí abre aspas, opinião pessoal, de uma certa forma ele é inspirado, né? Porque nós presenciamos isso, né? Quantas pessoas acabaram se dobrando, né? Amolecendo seus corações por causa desse filme. Então esse moço, que já não é tão moço, ele não estava sozinho, no nosso olhar de fé, né? Ele estava também inspirado, porque a gente consegue ver Jesus olhando para esse homem. Meu Deus, eu sou de família católica, eu assisti a história de Jesus nas 700 versões que tem. Tem uns Jesusinhos, com todo respeito, cara, parece que o cara caiu de bicicleta, né? Tem um arranhadinho aqui, um cortinho ali. O negócio foi um pouco pior que isso. Né? Então, eu vejo nisso, nessa atuação que você bem lembrou, quase que um apostolado, mas assim, vou lembrar a expressão em inglês, eles colocaram o edge, né? Esse moço colocado na beira, né? Vai lá, como alguém disse aqui, né? Me olha a partir da beira do precipício, né? Me olha a partir do teu limite, porque esse homem, acho que mais que a gente, deve ter entendido mais na pele o que foi aquilo, né? Então, enfim, fecha parênteses da opinião pessoal. Só... Vamos colocar esses links das entrevistas dele muito bem lembrado. Alguém, né? Paloma, você tinha aberto o microfone, você quer fazer algum comentário? Não? Isabela? Não. Então, chegou o nosso momento de fazer nossos pedidos de oração. Como a gente explica direito? Né? Para a gente fazer os nossos pedidos de oração, hoje nós vamos rezar pelos desempregados, pela conversão das famílias, isso inclui o pedido de oração pela conversão e pelo batismo de um esposo aqui do grupo. Vamos rezar pela saúde da Iris, da Rosa, da Maria das Dores. E eu vou pedir também que o Espírito Santo nos ilumine, nos incomode a amarmos mais a Jesus, né? Depois desse filme, dessas poucas cenas aí de tanto sofrimento, tanto amor que Jesus tem por cada um de nós. Se alguém tiver mais algum pedido que eu possa incluir, que queira incluir, se quiser mandar depois no WhatsApp. Aí dá para pegar no chat depois, Cida, né? E se o pessoal quiser passar no WhatsApp também. Vamos nessa semana nas nossas orações. Vamos rezar em ação de graças também, por uma intenção aqui da Aline. Pedir então que Nossa Senhora nos acompanhe, nos apresente a cada dia mais, nos ajude a conhecer cada vez mais esse Filho maravilhoso que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, pessoal. Boa semana. Boa semana para todos. Até a semana que vem. Próxima semana vamos falar da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Falaremos sobre o Espírito Santo. Não perca. Curta. Curta. Dá um joinha, se inscreva no canal, sei lá, essas coisas. Obrigada, gente. Boa noite.